Atenção para essa matéria que acabou de sair no UOL. O voto do Zanin e a saída de Rosa Weber levam a campanha por nome trabalhista no STF. Você vai ver como isso pode mudar tudo na revisão da vida toda e correção do FGTS. Ora, doutor, mas a ministra Rosa Weber antecipou o seu voto, não tem mais o que ser feito na revisão da vida toda, o próximo ministro não vai poder votar. Pois bem, vocês não sabem, mas existe outros recursos disponíveis, como por exemplo, embargos dos embargos. É um recurso que precisa ser aceito, mas não tenho dúvidas de que o INSS vai tentar de tudo para tirar o pagamento dos aposentados, e isso pode incluir o nome do próximo ministro. Afinal, o atual ministro Cristiano Zanin, recém-possado, foi justamente nomeado pelo atual presidente e em poucos dias depois da sua posse ele já pediu vista da revisão da vida toda e travou tudo. Então, vem acompanhar comigo como que vai ficar isso aqui, pessoal. Com a saída de Marco Aurélio Mello, a presidente Rosa Weber se tornou a única dos integrantes do Supremo Tribunal Federal com origem trabalhista. Ambos são oriundos do TST, né? A ministra Rosa Weber também com uma carreira brilhante. Começou como juíza, ainda muito jovem, depois desembargadora do TRT, depois ministra do TST e aí ministra do STF. Além disso, seus votos demonstram tendência pró-trabalhador, a favor do trabalhador, ao contrário da maioria da corte. Com isso, magistrados, procuradores, advogados, sindicalistas vêm pedindo a Lula que indique alguém da área para substituí-la após a sua aposentadoria, que ocorrerá mês que vem. É isso mesmo, setembro ela já vai se aposentar. Os votos do ministro Cristiano Zanin, contrários à descriminalização do uso de maconha e à equiparação de homotransfobia à injúria racial, e a favor de cadeia para furtos de valores insignificantes, aumentaram a pressão para que o presidente escolha uma mulher para a vaga de Weber. De preferência negra e progressista, mas para esse grupo Lula precisa ir além. O caráter social da Constituição tem sofrido ataques e os direitos dos trabalhadores têm sido esvaziados. Infelizmente, o cenário, que já não era positivo no STF, piora muito com a saída de Rosa Weber. Realmente, pessoal, aí fica difícil sem a Rosa Weber a favor dos trabalhadores, não é? Afirma a constitucionalista e professora da FGV, Heloísa Machado. Seria de se esperar que um governo preocupado com a dignidade do trabalho escolhesse nomes comprometidos com os direitos dos trabalhadores para compor o STF. Entretanto, a indicação de Zanin mostra um desvio nesse propósito. Que propósito? Comprometimento com o direito dos trabalhadores. Eu não falo de política, eu quero saber da sua opinião. O que você acha? O próximo ministro vai ser contra ou a favor dos trabalhadores? Porque até agora não é isso que a gente está vendo, como mostrou aqui a constitucionalista e professora da FGV, doutora Heloísa Machado. E vamos seguindo, pessoal. A coluna do UOL também conversou com fontes no TST e em tribunais regionais do trabalho, no Ministério Público do Trabalho e advogados. Em comum, afirmam que, junto com a questão da representatividade de gênero e raça, seria importante que Lula não deixe a proteção aos trabalhadores sair enfraquecida com a sua escolha. Avaliam que tanto o valor social do trabalho quanto a livre iniciativa são princípios fundamentais da República, mas que o primeiro está menos representado no STF do que o segundo. Ou seja, o valor social do trabalho, os direitos trabalhistas e a livre iniciativa, o lado dos empresários, né? Não é que um deve anular os outros, mas sim ambos devem coexistir e devem ter os seus direitos respeitados, assim como é importante para o empresário conseguir pagar menos imposto, ter menos travas trabalhistas, mas é importante também relembrar sempre a dignidade da pessoa humana no trabalho, não é verdade, pessoal? E aí, o Anuário da Justiça do site Consultor Jurídico analisou a tendência de voto dos ministros da Corte e, em 2022, apontou que, com exceção de Rosa Weber e Edson Fachin, que foram pró-trabalhador, a favor do trabalhador em 71% dos casos analisados, os outros 9 ministros proferiram mais votos pró-empresa, a favor da empresa. Desses, 8 foram pró-empresas em 80% ou mais dos casos. Ou seja, estão vendo o lado do empresário, que é muito importante, não podemos negar, mas não estão vendo o lado do trabalhador, que é quem também
ajuda a movimentar a economia do país. A ministra Rosa Weber tem sido um voto importante para a proteção dos trabalhadores. Vai fazer muita falta, principalmente se o presidente não indicar alguém com uma visão que garanta pluralidade à corte, afirmou um procurador do Ministério Público do Trabalho. O próprio procurador do Ministério Público do Trabalho afirmou isso, pessoal. E uma fonte ouvida no Tribunal Superior do Trabalho foi pelo mesmo caminho. É evidente a preocupação de Lula no combate à fome e desigualdade. Para alcançar isso, a única forma é com a promoção de direito e cidadania econômica por meio do trabalho, uma vez que a imensa maioria dos cidadãos sobrevive do seu trabalho. Então, aqui temos, né, que Lula criticou a reforma trabalhista na eleição. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa em relação a isso, tanto a reforma trabalhista como a reforma da Previdência, né, pessoal? Em uma carta ao presidente, os presidentes da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, tá? É a Associação dos Juízes do Trabalho. E também os presidentes da Associação Nacional dos Procuradores e Procuradoras do Trabalho, a ANPT, e o presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, a ABRAT, pediram a nomeação de uma mulher vinculada ao direito do trabalho no lugar de Rosa Weber. Porque senão vai ficar difícil, né, pessoal? Os direitos trabalhistas aí já foram bem diminuídos aí nos últimos anos, e principalmente a partir de 2017, com a reforma trabalhista, e aí a reforma da Previdência em 2019 acabou de enterrar os direitos. E aí a gente fica como? Fica lutando na via judicial. Defendem no documento que a indicação de uma mulher que esteja imbuído do genuíno propósito de assegurar a concretude dos direitos sociais, fundamentais e humanos é imprescindível, é essencial à manutenção no STF de um viés interpretativo de valorização do trabalho e de fortalecimento do sistema de justiça trabalhista. Ou seja, não quer dizer que toda ação vai ser a favor do trabalhador, não é isso, né? Toda ação vai ter direito a provas, sustentação oral, os dois lados vão apresentar seus argumentos. Agora, é preciso também algum ministro ou ministra que tenha esse olhar com carinho para os trabalhadores brasileiros. Um advogado trabalhista com livre trânsito no Palácio do Planalto afirma que até o ex-presidente Jair Bolsonaro entendeu a importância da discussão sobre o direito do trabalho no STF. Com isso, quase indicou o conservador ministro do TST, Ives Gandra Martins Filho, para uma das duas vagas abertas. Ele é conhecido por suas posições pró-empresa, ou seja, 80% dos ministros já estão votando pró-empresa e quase que entrou mais um, né? Ao final, Martins Filho foi preterido pela indicação dos ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça, mas bateu na trave. O Ives Gandra Martins Filho também, assim como o pai, são grandes autores no direito do trabalho. Então, realmente eles têm muito conhecimento sobre a área. Só que aí a posição que cada um tem, né, realmente é uma coisa mais individual, né, uma coisa mais da sua formação. Os ouvidos afirmam que há em curso uma campanha contra o ramo do Poder Judiciário, que trata de questões trabalhistas, e que indicar alguém sensível aos pleitos de trabalhadores seria uma sinalização positiva de Lula, um ex-sindicalista e fundador do Partido do Trabalhador, para reforçar sua importância. Lembram que Lula, que tanto criticou pontos da reforma trabalhista durante a eleição, deveria levar em conta que Rosa Weber e Edson Fachin têm sido as vozes críticas em casos de análise da reforma que chegam ao STF, mesmo que, por vezes, sejam votos derrotados. Quem aí não lembra da pensão por morte que o STF concordou com o que foi feito, né, retirando totalmente o cálculo da pensão por morte. Antes, a pessoa recebia 100% do que o falecido recebia, e o STF chancelou, concordou com a alteração na Constituição, recebendo somente 60%, mais 10% por cada dependente. Então, caiu quase que pela metade o valor da pensão por morte. Só que o ministro Edson Fachin foi um voto solitário, mas votou contra esse pedido e votou a favor dos aposentados. E Rosa Weber também sempre se posicionou a favor dos trabalhadores e aposentados, mas agora ela própria está se aposentando. Então, magistrados e procuradores apontam que há temas candentes que vão demandar decisões do STF, como a questão do trabalho para plataformas digitais. E há quem no Supremo encare entregadores como empreendedores livres,
mas esse empreendedor livre está com uma bicicleta alugada do Itaú, levando uma caixa com o nome da iFood, transportando um lanche com fome, porque não vai ter tempo para parar para comer, afirma um magistrado, um juiz trabalhista. A questão não se resolve com a indicação de um ministro ou uma ministra, é claro. Tanto que uma das falhas mais apontadas pelos ouvidos é a falta de juízes auxiliares no STF que sejam oriundos da área trabalhista. Mas já seria um alento. O que isso quer dizer? Que muitos assessores dos ministros são juízes. Só que está faltando juiz trabalhista ali no STF para auxiliar nas decisões. É essencial que alguém comprometido com o constitucionalismo social seja indicado no lugar de Rosa Weber, resume Heloísa Machado. Rosa Weber completa 75 anos no próximo dia 2 de outubro, o que torna sua aposentadoria compulsória, obrigatória, não depende dela. Aí Lula não tem prazo para indicar uma substituta ou um substituto, só que o que acontece? O ministro Ricardo Lewandowski, ele se aposentou em 11 de abril, já teve a indicação, e aí o ministro Cristiano Zanin acabou tomando posse dia 3 de agosto, aproximadamente 3 meses depois da sabatina também, pelo Senado, né? Então, vamos acompanhando os próximos passos aí, pessoal, porque a gente realmente precisa de um ministro ou uma ministra que tenha esse lado a favor dos trabalhadores, porque olha aí, 8 dos 11 ministros votaram a favor da empresa, votaram contra o aposentado ou contra o trabalhador em 80% ou mais dos casos. É aquilo que eu falei, não é que precisa toda a ação que chegar no STF precisa dar ganho de causa para o trabalhador. Não, calma, vamos ver os fundamentos, vamos analisar. Agora, não dá para levar esse lado pró-empresa acima de tudo. É óbvio que as empresas são importantes, elas geram riquezas, elas geram empregos, elas movimentam a economia. Só que, por outro lado, se o trabalhador não tiver direitos respeitados, ele próprio não vai ter nem dinheiro para comprar o feijão e arroz. E o trabalhador sustenta esse país e também movimenta a economia. Então, por isso que um equilíbrio é interessante. Não é nem 80%, nem 100%. Vamos fazer um equilíbrio disso. Tá certo, pessoal? É isso que é importante. E o próximo ministro, caso ele não tenha uma visão a favor dos trabalhadores, aí a gente vai ter uma maioria esmagadora contra os trabalhadores e aposentados, e isso é muito preocupante. Por isso que a gente precisa resolver as questões como revisão da vida toda e correção do FGTS o quanto antes. E tem outras revisões já chegando no STF e vão enfrentar esse novo cenário. Então, para não perder nenhuma informação, inscreva-se nesse canal. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.